Então, estamos gravando e vou compartilhar minha tela. Pronto. Aqui está a minha tela. Eu vou, antes de falar dos exercícios, eu vou pegar aqui um arquivo. Não se preocupem que esse finalzinho aqui eu não vou focar tanto nisso, tá? Não é matéria nova, apesar do nome parecer, mas eu adicionei 2 slides aqui no arquivo de aulas, notas de aula 6, tá? Que é o que eu queria comentar nesse comecinho da aula e depois a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Tudo bem, pessoal? Todo mundo tá aí acordado, vivo? Vou acreditar que estão vivos, tá? Então tá bom. Seguinte, uma coisa que vai ser assim, a gente vai gastar bastante, por enquanto é ótimo. A gente vai gastar bastante tempo nisso, no caso contínuo depois, tá? É função de variável aleatória, tá? No caso discreto, não tem muito conteúdo para dar sobre isso. Então eu vou comentar rapidamente como que funciona função de variável aleatória discreta e vou dar 3 exemplos. E eu acho que com esses 3 exemplos vocês vão entender tudo que precisa para entender função de variável aleatória discreta, tá? Então, assim, não é nada que vocês já não saibam. Não é que vocês não saibam, mas que vocês não tenham condições de fazer, tá? É só um outro olhar. Então, é o seguinte, imagine isso aqui. Imagine que você tem uma variável aleatória discreta. E aí agora, para facilitar a minha vida, tá? Para vocês não se confundirem, eu vou colocar um x aqui embaixo. Eu vou dizer que a função de probabilidade não é f de x, é f com um x aqui embaixo, de x. Por que isso aqui? Porque eu vou criar uma nova variável aleatória. Uma variável aleatória y, que vai ser uma função de x. A gente já estava fazendo isso para esperança. A gente já estava fazendo esperança de g de x. Só que agora eu vou dar um nome para g de x. Eu vou chamar g de x de outra variável aleatória. Por exemplo, g de x pode ser logaritmo, tá? Então, assim, é como se você dissesse para mim que x é uma variável aleatória discreta e y é o logaritmo de x, certo? É uma função de x. Então, eu vou ter que definir agora a minha função de probabilidade colocando um índice embaixo para eu não me confundir, para eu saber de qual variável aleatória eu estou falando. Se eu colocar um x embaixo, vocês vão saber que é a variável aleatória original. Se eu colocar o y embaixo, vocês já sabem que é a função de probabilidade dessa nova variável aleatória, que é função da variável aleatória anterior, tá? E basicamente, o que a gente vai ter? Como é que eu vou fazer para encontrar a função de probabilidade de y? Tá? Eu vou simplesmente somar todos os valores da f de x para os quais g de y dá igual a y. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse saber f de y de 2. Eu vou somar todos os valores da f de x que fazem com que y dê 2. Tá? Essa é a ideia que está por trás. Aí você fala assim, pô, ficou meio esquisito, não estou enxergando nessa expressão aí. Vamos fazer um exemplo para a gente entender o que isso aqui significa. Isso aqui é bem intuitivo, tá? Então, eu vou fazer esses 3 exemplos aqui e aí a gente encerra essa parte, tá? Então, primeiro exemplo, bem simples. Vamos assumir que x é uma variável aleatória que assume 4 valores. -3, 1, 3 e 5, certo? Com probabilidades 1/8, 1/6, meio e 5 sobre 24. Ok? São as probabilidades associadas a esses valores aqui. Ó. E agora eu crio uma nova variável aleatória y. Esse y aqui ó, é nada mais é do que o meu x ao quadrado. É uma nova variável aleatória. Notem, ele é função de uma variável aleatória. Então, ele é uma variável aleatória. E eu quero saber a distribuição de probabilidade dele. Tá? Então,
Vamos lá para o quadro para a gente fazer esse aqui. Esse vai ser o exemplo 9. Então, vamos colocar aqui o 9. E eu vou colocar aqui os valores de x e f de x que a gente tem. O x é menos 3, 1, 3, 5. Menos 3, 1, 3 e 5. E as probabilidades são 8, 6, 2, 8, 6, 2 e 5. Ok? Esses aqui são os dados do problema. E foi dito para mim que y é uma g de x. Qual g de x? X ao quadrado. E a pergunta é, qual é a distribuição de y? Todo mundo entendeu o problema? Eu não quero só encontrar a esperança de y, tá? Eu vou, inclusive, comentar aqui, né? Eu vou comentar e apagar, tá? Se você quisesse saber esperança de y, tá? Você tem dois caminhos que você vai poder fazer. Você vai poder fazer da maneira tradicional, que é somatório de y, f de y para todo y. Se você conhece a distribuição de y, essa é a expressão da esperança. Vocês concordam comigo? Se você conhecesse a distribuição de y, você ia fazer desse jeito aqui, tá? Esse f de y aqui, ó, é a função de probabilidade de y, que a gente não conhece ainda. Mas você ia fazer assim. Mas tem outra forma, que é a que a gente está fazendo até hoje. A gente está enxergando esperança de y, né, como sendo esperança de g de x. E aí, como é que a gente tem feito esperança de g de x? A gente tem feito somatório de g de x, f de x, para todo x. É muito importante entender isso aqui. E eu quero que todo mundo preste atenção para entender isso aqui. Sempre que apareceu para a gente uma g de x, a gente estava fazendo esse caminho aqui. Ó. Vocês concordam comigo? A gente estava fazendo esperança de g de x como sendo somatório de g de x, mas levando em conta os pesos dados pela função de probabilidade de x. Eu coloquei um x aqui embaixo agora, mas é a mesma de antes. Certo? Mas você poderia, ao invés de escrever esperança de g de x, simplesmente encontrar a distribuição de y. Se você sabe que g de x é um y, você pode encontrar a função de probabilidade de y e calcular a esperança de y como somatório de y, f de y. Entenderam a diferença? Em cima tem f de y, embaixo tem f de x. Ok? Então, em relação a x, você vai fazer uma g de x aqui. Em relação a y, aqui não entra g de x, entra y. Entenderam isso aqui? Todo mundo entendeu esse pedacinho que eu comentei aqui? Então tá. A questão é, esse daqui a gente sempre fez. A pergunta é, como que eu faço nesse aqui? Eu precisaria ter essa distribuição aqui. Então a grande questão é, vamos encontrar essa função de probabilidade aqui. Tá? Então, antes de começar, vamos pensar. Eu estou no caso discreto. Como é que eu defino uma distribuição no caso discreto? Eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber os valores da variável e suas probabilidades. Com isso, eu sei a distribuição. Então, vamos pensar em relação a y. Quais os valores possíveis de y?
Quais os valores que o y pode assumir? 1, 9 e 25. Muito bem, Thiago. Todo mundo está enxergando? O y vai assumir os valores, né? 1 ao quadrado, 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, que é 9, e 5 ao quadrado, que é 25. Então, ele só assume 3 valores. Então, se você quer encontrar a função de probabilidade de y, ou seja, se você quer encontrar, na verdade, a distribuição de y, você vai ter que pensar em 3 valores. 1, 9 e 25. Estão entendendo? Tudo bem até aqui? Agora, vamos calcular esses valores. Primeiro, quem é f de y de 1? Ou seja, quem é probabilidade de y ser igual a 1? Como que você vai fazer isso? Você vai pensar, qual é a probabilidade do y ser igual a 1? É a probabilidade... Quem é y? X ao quadrado. Qual é a probabilidade de x ao quadrado ser igual a 1? Como o nosso x só assume os valores menos 3, 1, 3 e 5, isso daqui vai ser igual à probabilidade de x ser 1. E quanto vale essa probabilidade? Está aqui em cima. A probabilidade do x ser 1 é 1/6. Então, isso daqui vai dar 1/6. Então, a gente já sabe o primeiro valor aqui, que vai ser 1/6. Todo mundo entendeu? Vamos agora para o mais interessante, né? Seria o caso mais complicado aqui, que é encontrar quem é f de y de 9. Ou seja, probabilidade de y ser igual a 9. A probabilidade do y ser igual a 9 é a probabilidade de x ao quadrado ser igual a 9, concordam? E aí eu vou perguntar, quando é que o x ao quadrado é 9? O x é igual a 3 ou menos 3. Ok, exatamente. Então, o que eu vou ter agora aqui? Probabilidade de x igual a 3, ou, como não podem acontecer os dois ao mesmo tempo, ou o x vai ser 3 ou vai ser menos 3, é probabilidade de x igual a 3 mais probabilidade de x igual a menos 3. Agora vamos ver o que eu acabei de fazer aqui. Olhem para essa expressão aqui do... Vamos tentar enxergar ela aqui. Por exemplo, o que eu acabei de fazer? Quem é o nosso f de y de 9? Eu peguei a minha f de x e somei todos os valores de f de x, onde o meu x ao quadrado dava 9. Certo? Se você colocar 9 aqui, entra 9 aqui. Então, eu acabei de somar os valores de f de x que fazem com que x ao quadrado dê 9. Essa expressão aqui nada mais é o que eu acabei de usar aqui. Ó. X ao quadrado igual a 9 acontece quando x é igual a 3 e y igual a menos 3. Não, desculpe, ou x igual a menos 3. Então, continuando a conta aqui, qual é a probabilidade de x igual a 3 e de x igual a menos 3? Vamos ver lá em cima.
x igual a 3 é meio e x igual a menos 3 é 1/8. Então, isso daqui vai dar meio mais 1/8. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4/8. Isso aqui dá 5/8. Certo? Então, a gente acabou de chegar aqui. Aí, agora é o seguinte. Eu não precisaria fazer a conta desse aqui, porque eu já sei o valor dele, porque essa soma tem que dar 1. Todo mundo entendeu? A soma tem que dar 1, então esse daqui nada mais é do que 1 menos esse, tá? Mas, como a gente está fazendo pela primeira vez aqui, eu vou terminar aqui colocando quem é f de y de 25, nada mais é do que probabilidade de y igual a 25, que é igual à probabilidade de x ao quadrado igual a 25, que é igual à probabilidade de x igual a 5. E essa probabilidade era 5 sobre alguma coisa. 5 sobre 24. Então, fechou aqui. A menos que lá na de x não batesse 1 a soma, né? Mas eu acho que bate. Essa daqui é a função de probabilidade de y. Todo mundo entendeu? Então, assim, se alguém perguntasse para vocês quem é a esperança de y, você poderia fazer de duas formas. Você pode encontrar a função de probabilidade de y e fazer a esperança aqui. Como é que faz a esperança aqui? 1 vezes 1/6 mais 9 vezes 5/8 mais 25 vezes 24 avos. Essa é uma forma de fazer a esperança. Mas a outra forma de fazer a esperança é desse jeito aqui, ó. Tá? Em relação a x. Então, você vai fazer o x ao quadrado vezes f de x para todos os valores de x. É outra forma que dá igual. Qual é a vantagem? O que vocês acham? Qual é a vantagem? O que costuma ser mais fácil? Se o objetivo de vocês fosse só calcular a esperança, o que era mais fácil fazer? A de cima ou a de baixo? Se numa prova. O Thiago falou de cima. A de baixo. Mas, na verdade, sabe por que é mais fácil a de baixo? Porque na de baixo você não é obrigado a encontrar a distribuição de y. Na de cima você tem que fazer duas contas. Você tem que primeiro achar a distribuição de y, a função de probabilidade, e depois fazer a esperança. Na de baixo, você só faz um somatório, só faz uma esperança. Você não precisa encontrar a distribuição de y. Tá? Então, teoricamente, na de baixo, você tem menos trabalho. Mas tem também aquilo, você não vai saber a distribuição de y. Tá? Mas se ninguém está perguntando, também você não precisa saber. Entenderam? Agora, eu vou fazer um exemplo um pouco mais realista do que vai aparecer na frente de vocês, tá? Então, é o exemplo 10. E o exemplo 10 é muito interessante porque ele dá nome a uma nova distribuição, tá? Na verdade, não é uma nova distribuição, mas é algo que vocês vão ter que saber durante a graduação também. Ele está dizendo que x tem distribuição geométrica P. Tá? Não precisa decorar, mas é bem intuitivo, a gente já sabe. Eu vou colocar um x embaixo aqui, só porque eu vou fazer uma mudança de variável. Mas é a nossa famosa f de x, tá? F de x, a gente já sabe que é P, 1 menos P
elevado a x menos 1. Vocês lembram os valores possíveis de uma geométrica? Vocês lembram? 2, 3, até infinito. É 1, 2 e assim. Não, não é até n, tá? Eu não vi quem escreveu até n, mas até n é a binomial, tá? Binomial, hipergeométrica é até n. A geométrica é até mais infinito, tá legal? Então é isso daqui que a gente tem. Com isso daqui, eu já sei tudo sobre a distribuição de x. Por quê? Porque essa expressão que está aqui, ela me diz os valores possíveis de x aqui na direita e as respectivas probabilidades aqui na esquerda. Então eu tenho tudo com a função de probabilidade, certo? Todo mundo entendeu aqui? Eu não teria como na geométrica fazer esse quadrinho aqui, ó. Porque esse quadrinho aqui teria infinitas colunas, certo? Como ele teria infinitas colunas, eu não tenho como fazer dessa forma. Então, a função de probabilidade aqui, ó, escrita dessa maneira aqui, já me diz tudo. Tudo que eu preciso. Ok até aqui? Isso são os dados do problema. Agora, Professor, oi. uma dúvida. O senhor falou que não tem como fazer aquele quadrinho lá numa geométrica já que é normal. Mas se fosse aquele tipo que o senhor falou, censurada, dá, né? Aí dá. Isso, aí dá. Ah, ok. Isso. Tá bom? Aí vamos lá. O que está sendo pedido? Eu vou criar uma nova variável aleatória que vai ser dada por x menos 1. Só isso. Vou pegar o x e subtrair 1. Tá? Como que você vai fazer esse tipo de conta aqui? Tem como você fazer essa conta para os infinitos valores? Não, você não vai fazer. Você vai fazer isso de uma vez só. Certo? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai pensar é quais os valores possíveis desse y aqui. Y é uma nova variável aleatória. Quais os valores que ela vai assumir? Tiago já respondeu aqui. Se x ia de 1 a mais infinito, sendo os inteiros, se você subtrair 1, o que vai acontecer? Vai ficar 0, 1, 2, 3 até mais infinito. Certo? Só mudou isso. Subtraiu uma unidade. E vamos pensar na função de probabilidade. Como que você vai fazer? Se você quiser f de y, como é que você vai fazer isso? Você vai lembrar pela definição. O que significa f de y pela definição? É uma probabilidade. É a probabilidade de y igual a yzinho. Até aqui tudo bem? Então vamos seguir. Quem é y? Quem é y? Não é x ao quadrado, Luiz. X ao X quadrado menos era no 1. exercício anterior. X menos 1. Esse Y daqui, é X menos 1. ele é x menos 1. Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Eu substituí o y pela sua respectiva g de x, que nesse exemplo é o x menos 1. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Tá tranquilo? Então tá. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x aqui. Essa probabilidade é a mesma probabilidade de x igual a yzinho mais 1. E isso eu tenho. Isso daqui nada mais é do que a f de x aplicada onde? Em y mais 1, concordam? Então, se vocês concordam comigo, eu posso escrever isso daqui como sendo P, eita, peraí, como sendo P
1 menos P. Lembra o que ficava antes em cima aqui? Aqui ficava elevado a x menos 1. Mas eu vou aplicar em y mais 1, e aí vai ficar y mais 1 menos 1. Então, aqui em cima vai ficar y. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu substituí, no lugar do x, eu coloquei y mais 1. Então, ficou y mais 1 menos 1. Ficou isso aqui. E se deixar assim, acabou? Não. Você sempre tem que me dizer os valores. Quais são os valores de y? Que alguém já tinha, o Thiago já tinha me falado desde o começo. 0, 1, 2, até mais infinito. Certo? Não ficou muito parecido com a anterior? Ficou parecido? Ficou, né? A notação está diferente, não é só isso, né? Uma está começando em 0 e a outra está começando em 1, certo? Então agora vai vir a novidade para vocês, que é o seguinte. Y também tem distribuição geométrica P. Aí você vai dizer, não é possível, professor. Geométrica começa no 1. Depende. Tá? Depende do livro. Depende da notação que você usa. Então, a lição aqui nesse exercício é a seguinte. Eu vou colocar duas variáveis aleatórias. Agora a conclusão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Conclusão. Tá? Primeira coisa, tá? Antes de eu falar da conclusão. Você não precisava perceber que era uma geométrica. O que importa é você ter chegado aqui. Você tem que chegar nisso aqui. Ó. Chegou nisso aqui, está 100% certo. Todo mundo entendeu como é que chega até aqui? Então, se você entendeu como é que chega até aqui, está ótimo. Você entendeu o que é função de variável aleatória discreta. Tá? Isso é a primeira coisa. Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora vem a parte nova, que é novidade para vocês aqui. Conclusão. Se você define uma variável assim, ó, número de experimentos necessários até a ocorrência. Tá ficando grande isso aqui, né? Até a ocorrência, vou botar embaixo. Até a ocorrência do primeiro sucesso. A gente definiu a geométrica para modelar esse tipo de variável aqui, ó. Quando você tem um experimento que é repetido várias vezes sob as mesmas condições, sempre com a mesma probabilidade de sucesso, P, tá? Se você estivesse interessado na variável número de experimentos ou de realizações do experimento necessários até a ocorrência do primeiro sucesso, a gente dizia que x era geométrica P. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou dizer para vocês que tem uma outra forma de definir a geométrica, que é número de experimentos, igualzinho, necessários, igualzinho. Só que agora não vai ser até a ocorrência, vai ser antes da ocorrência
do primeiro sucesso. Então, prestem atenção nisso que está escrito aqui, apesar de ter muito tracinho, né? Poderia, tá? Mas ninguém fala isso, tá? Ninguém fala dessa forma que você comentou, tá bom? A gente usa essas duas expressões aqui, ó. Se você definir número de experimentos necessários ou número de experimentos antes da ocorrência do primeiro sucesso, você está definindo uma geométrica que começa no zero. Se você estiver trabalhando com número de experimentos até a ocorrência, você está trabalhando com uma geométrica que começa no 1. Entenderam? E aí fica aquilo, né? Se alguém chegar para vocês e falar assim, eu quero que você faça uma conta com a geométrica. Primeira coisa que eu perguntaria para a pessoa, se a pessoa perguntar para você assim, qual é a probabilidade de x igual a 2 numa geométrica? Você pergunta para ele, qual é o seu x? Define para mim o seu x. O que representa x para você? Aí se ele falar, não, x é o número de realizações do experimento até acontecer o primeiro sucesso. Você já sabe que é x começando em 1. Mas se ele falar, não, é o número de repetições do experimento antes do primeiro sucesso, você já sabe que é x começando em 0. Tá? E o mais interessante de tudo é que não importa se você usa uma ou a outra, a esperança e a variância são sempre a mesma. Tá? E a esperança aqui dá 1 sobre P. Igualzinho dava antes. Não muda. Tá? A esperança é a mesma. Só muda a maneira de definir o x. Todo mundo entendeu isso aqui? É importante. Isso é uma coisa importante. Tá? Tudo que a gente vem falando de geométrica, se você fizer matéria comigo até o final da graduação, você só vai ver o caso x. Certo? Tem vários professores que só vão usar o caso x. Mas tem professores que vão usar o caso y. Tá? Tem livros que só usam o caso x. Tem livros que usam o caso y e tem livros que explicam os dois. Então é importante vocês saberem que tem esses dois casos. Ok? Todo mundo entendeu? Foi? Então é o seguinte, agora esse daqui vocês podem fazer ele em casa. Em casa é ótimo, né? Eu sempre falo isso, na cozinha, tá? Façam na cozinha. Ou na varanda, onde você quiser. X é uma geométrica P. Encontre a distribuição de y igual a 1 sobre x. O que você vai fazer nesse caso aqui? É igualzinho ao anterior. É igualzinho. O que vai mudar desse aqui para o anterior? Só a g de x que muda. Mas você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Ao invés de y ser x menos 1, o que você vai colocar aqui? 1 sobre x. E vai fazer a f de y igualzinho. Só que aqui vai virar 1 sobre x. Então, consequentemente, vai mudar aqui. Ó. Esse final vai mudar isso daqui, mas é uma linha também. Tá? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Qual é a diferença do 10 para o 11? Ok? Então, façam ela. Tentem fazer depois. Tá? Se achar que não vai conseguir, me pergunta que eu faço para vocês. Ok? Se vocês não tiverem dúvidas mais hoje, além dos exercícios que eu falei que eu vou tirar dúvida, eu posso fazer. Tudo certo? Então acabou. Essa é a matéria. Essa matéria é a matéria da primeira vai. Tá?
mais ou menos a primeira vai. Então, esse teste que a gente vai ter na sexta, se fosse na disciplina, seria equivalente à nossa prova da primeira vai. E a gente entraria logo depois. O que vem depois disso aqui? Vem modelos probabilísticos discretos. A gente vai ver algumas distribuições discretas conhecidas em detalhe. Depois entra para o caso contínuo. Aí a gente vê função de variável aleatória contínua. E depois os modelos probabilísticos contínuos e acabou o curso. Tá? É basicamente isso que é a probabilidade 1. Então a gente viu o básico de probabilidade para o caso discreto e contínuo. E agora vimos função de probabilidade, função de variável aleatória discreta. A essa parte termina a primeira vai. Ok? Então esse slide que está aqui, ó, eu vou atualizar ele lá no Moodle e no aulas.ence por causa desses dois slides aqui. Tá? Que são os novos. Mas, teoricamente, acabou a parte da primeira vai. Então, finalizado isso, eu vou para a lista. Se vocês não têm uma dúvida específica, só o Júlio que tinha. Professor, Vou comentar. Oi. nesse exemplo 11, aí, não sei se o senhor já fez, mas acaba ficando probabilidade de x igual a y elevado a menos 1, yzinho elevado a menos 1. Eu não lembro ali, é só você substituir para ver. Tá? Eu posso olhar. É só você isolar aqui, né? Isola o x fica 1 sobre y. Ah, então fica isso mesmo, 1 sobre y. Y elevado a menos 1. Tá? E tem que ver a variação, tá? Os valores de y, senão você não acabou o Já fiz. exercício. Não, antes de fazer isso tudo, defini que Tá, o y está variando. Ah, entendi. tá bom? Show. Tá bom? Uhum. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Eita, gente. Deixa eu desfazer isso. É a mãozinha que eu quero. Tá. Questão 7. Uma amostra de 3 itens é selecionada aleatoriamente de uma caixa contendo 20 itens, dos quais 4 são defeituosos. Determine o número esperado de itens defeituosos na amostra. Lendo o exercício 7, qual é a distribuição de x? Não Binomial? precisa ainda saber de cabeça, mas... Peraí, o que você falou, Júlio? Eu falei que é uma binomial. Tá. Thiago falou hipergeométrica. Mais alguém tem alguma opinião? Ninguém tem opinião? Vamos relembrar. Você não precisa lembrar disso. Estou falando da distribuição. Isso. Isso é uma distribuição conhecida. O x aqui tem uma distribuição conhecida. Não espaço amostral. O x aqui é uma variável aleatória, número de itens na minha amostra. Número de itens defeituosos na amostra é uma variável aleatória que tem um valor esperado. Tem várias coisas aqui. Vamos lá, vamos organizar a mente, né? É dado um procedimento aqui, um experimento, e é definida uma variável aleatória aqui. Tá? Implicitamente está sendo criada. Por que eu sei isso? Porque está sendo pedido um número esperado, estão vendo? A gente só calcula número esperado. O que é número esperado? É valor esperado. Valor esperado é o quê? É a média de uma variável aleatória. Então, nesse problema aqui, tá? Tem que ter uma variável aleatória, senão não tem valor esperado. Pergunta é, que variável aleatória foi definida no exercício 7? A variável aleatória que foi definida no exercício 7 é qual? Olha o que está aqui. Determine o número esperado de itens defeituosos na amostra. Então, a minha variável aleatória é o que o Thiago falou.
número de itens defeituosos na amostra. Certo? Então vamos lá, vamos escrevendo para a gente não se perder. Vamos descer aqui. É o y que você tinha falado. Aqui é tudo x, tá? Vamos matar aqui. Y é só quando tem função de variável aleatória. Vamos chamar de x. Então, isso daqui é da lista, agora. E a gente vai fazer o set. Ok? Ah, peraí. Da geométrica alterada. Peraí, deixa eu ler de novo aqui, porque eu perdi o fio da meada. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Eduardo. Tá, eu troquei agora, tá? Você está me perguntando por que não pode existir mais de um sucesso. Não Não, entendi, não, eu tô Eduardo. falando que eu percebi que a distribuição é diferente, porque eu tô pensando, só poderia existir um item defeituoso. Só que na verdade pode existir mais de um item defeituoso na amostra. Ah, Se sim, existisse sim. apenas a possibilidade de selecionar um item defeituoso, daí seria uma geométrica alterada. É que eu estava fazendo espaço amostral e estava encontrando espaço amostral 0, 1, 2, 3. Então eu Ah, estava raciocinando base disso. entendi. Tá, mas nesse caso aqui não vai ser uma geométrica, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Mas não seria uma geométrica censurada também não, tá? Eu vou explicar por quê. Mas vamos pegar os dados do problema. Então, primeiro ele está dizendo que tem uma caixa com 20 itens. Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma caixa que tem 20 itens. Desses 20 itens, 4 são defeituosos. Vou chamar aqui de M. 4 são defeituosos. Eu vou pegar uma amostra de tamanho 3. A notação que a gente usa em geral para a amostra é Nzinho, 3. E vou definir uma variável aleatória x como sendo número de defeituosos na amostra. Certo? Até aqui? Pergunta: quais os valores possíveis de x? Zero, 1, 2 e 3. Todo mundo concorda? Se eu vou pegar uma amostra de tamanho 3 dessa população aqui, eu só posso ter 0, 1, 2 ou 3 defeituosos. Tá? Então está indo de 0 a n no fundo, né? Se o meu n é 3, está indo de 0 a n. Eu poderia pensar na binomial. Mas vamos dar uma olhada aqui. O que vocês acham? Imagina você fazendo esse experimento na prática. Você vai tirar a primeira amostra. E aí saiu, por exemplo, não defeituosa. Quando você vai tirar a segunda amostra, você acha que tem relação com a primeira? O fato de na primeira ter saído não defeituosa afeta a probabilidade da segunda sair defeituosa, por exemplo? Vai ter alguma relação? São independentes essas retiradas? Uma afeta a outra ou não? Sim, sim, afeta. O Eduardo respondeu uma coisa, respondeu são independentes. Não, não são independentes. Não são independentes, não. Elas não são independentes porque é uma retirada aqui sem reposição. Você está falando de amostra diferente. Você tira 4, depois você bota de novo, depois você tira 4 de novo. Não, calma, a gente não tira 4. A gente tira 3. Tá? É uma amostra de tamanho 3. Como eu vou tirar uma amostra de 3 peças lá de dentro, é peça, né? Deixa eu ver se é peça, itens. Vou tirar 3 itens. Aqui não está dizendo que eu estou devolvendo eles, do tipo assim, que eu vou tirar um, devolver, tirar outro, devolve, tirar outro, devolve. Não. Está dizendo que eu vou tirar os 3 ao mesmo tempo. Se eu vou tirar os 3 ao mesmo tempo, é a mesma coisa que tirar um de cada vez sem reposição. Vocês concordam? Não, não, não. Olha só. Uma amostra é retirada. Eu vou tirar apenas uma.
certo? Como eu retirei apenas uma, a pergunta que vocês precisam fazer aqui é a seguinte. Esse meu x aqui, tá, o Eduardo está perguntando, é tipo tirar uma de cada vez? É isso que a gente tem que imaginar. Como que você pode selecionar uma amostra de 3 itens? Você pode pegar os 3 ao mesmo tempo, aleatoriamente, ou você pode fazer um processo sequencial. Tira o primeiro, tira o segundo, tira o terceiro. Mas não tem como você fazer isso com reposição. Porque você não tem como tirar os 3 itens juntos com reposição, certo? Do tipo assim, se eu tirei os 3, entre eles existe uma dependência. Eu não posso separar isso. É diferente tirar 3 juntos e tirar 3 separados com reposição. É diferente. Agora, tirar 3 juntos e tirar um de cada vez sem reposição é a mesma coisa. Certo? O que importa é, para ser uma binomial aqui, teria que ser um esquema de retiradas independentes ou retiradas sequenciais com reposição. Para ser uma hipergeométrica, você estaria trabalhando com retiradas sequenciais sem reposição, que é justamente o que gera a dependência numa da outra. Tá? Todo mundo entendeu aqui? Se fosse binomial isso daqui, ó, o meu x, tá? Ele poderia ser de 1 a 3, mesmo que eu tivesse apenas uma defeituosa na população. Imagina que eu só tivesse uma defeituosa na população. Só tivesse uma aqui. Se eu tirar sem reposição, o meu x só pode ser 0 ou 1. Mas se eu tirar com reposição, o meu x pode ser 0, 1, 2, 3. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Se na população só tivesse uma defeituosa, mas você tira com reposição, ela pode sair várias vezes. Tá? Esse caso aqui é o típico exemplo da hipergeométrica. Vejam que até na hora de montar eu coletei essas informações já com os nomes que a gente usa na hipergeométrica. Tá? Aqui a gente sabe que o x vai ter distribuição hipergeométrica nzão, mzinho, n. Então aqui é m, aqui é m e aqui é n. Então aqui tem tamanho da população, número de elementos com a característica de interesse na população, número de elementos com a característica de interesse na amostra. Tá? Precisava perceber que era uma hipergeométrica? Até o final do curso vai precisar sim. Mas até esse momento aqui você poderia deduzir isso apenas calculando, fazendo via análise combinatória. Tá? Que é até o que eu vou usar. Eu nem vou usar aqui, eu nem vou pegar a hipergeométrica como fórmula. Eu vou fazer com vocês isso caso a caso para vocês enxergarem, tá? Vocês concordaram comigo que o x assume os valores 0, 1, 2 e 3. O que você precisa para encontrar o valor esperado de x? Você vai precisar das probabilidades associadas e no final fazer o somatório. Isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso e isso vezes isso. Tudo bem? Então, o que falta a gente saber? Falta a gente saber quem é que entra aqui, quem é que entra aqui, quem entra aqui, quem entra aqui. Tá? Eu vou fazer o caso do x igual a 1. Tá? E o restante vocês vão fazer. Tá legal? Eu vou explicar aqui como é que a gente faz isso. Tudo bem? Estão acompanhando? Quem é f de 1? Tá? Vamos pensar. O que significa f de 1? É a probabilidade
de você obter na sua amostra somente uma defeituosa. Tá? Eu vou fazer isso como casos favoráveis por casos totais. Eu ainda não fiz a conta aqui de cabeça, mas eu vou botar aqui, de repente dá isso aí, tá? Eu já vejo. Então vamos lá. Casos totais. De quantas maneiras eu posso selecionar amostras de tamanho 3 nesse meu exemplo? De quantas maneiras? Combinação de 20, 3 a 3. Todo mundo concorda? Eu tenho 20 itens na população e eu quero pegar amostras de tamanho 3. Esses são os total de maneiras que eu tenho para encontrar, para obter amostras de tamanho 3. E qual o raciocínio que você vai fazer para ter x igual a 1? Você sempre vai fazer isso daqui, ó, duas combinações. Tá? E aí você vai fazer quantos candidatos eu tenho, não, quantas vagas na amostra eu tenho para elementos defeituosos, de forma que o x dê igual a 1. Quantas vagas tem na minha amostra para itens defeituosos? 1. Quantos candidatos tem na população para ocupar essa vaga? Quantos defeituosos tem na população para ocupar essa vaga? 4. 4. Para cada combinação dessas defeituosas que eu tenho, sobraram quantas vagas para não defeituosos na minha amostra? A minha amostra é de tamanho 3. Quantas vagas sobraram para não defeituosas? 2. E quantos candidatos eu tenho na população para ocupar as vagas de não defeituosos? 16. Todo mundo entendeu? Qual é? Esse aqui, de novo, eu nunca me preocupo em decorar a hipergeométrica. Eu decoro esse raciocínio aqui. Tá? É a maneira que eu gosto de guardar na minha cabeça. Mas o que está por trás aqui é esse raciocínio aqui. Ó. Quem é f de x? De quantas maneiras eu posso pegar a minha amostra? Sempre vai ser nzão, nzinho. E aí você vai colocar aqui em cima duas combinações. Se você quer que tenha x sucessos na amostra, então quantas vagas tem de sucessos na amostra? X. Quantas vagas tem de fracasso na amostra? N menos X. Quantos candidatos tem na população que tem a característica que eu considero o sucesso? M. E quantos não têm essa característica? N menos M. E quais os valores possíveis de X? 0, 1, até N. Essa é a hipergeométrica. Esse é o raciocínio que eu acabei de usar aqui. Para f e para x igual a 1. É o que você vai usar aqui, certo? Para preencher essa tabela aqui. Todo mundo entendeu? Você vai fazer com o 0, com o 1. 1 eu já fiz, com o 2 e com o 3. E aí você preencheu isso aqui. Entenderam? Agora eu vou dar uma intuição para vocês, que a gente vai ver mais para frente. Eu não vou demonstrar agora, tá? Porque vocês vão ter que fazer essa conta na mão. Por enquanto, vocês vão ter 4 valores de x e 4 probabilidades. Como é que encontra esperança? É só fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Você vai chegar na esperança, acabou o exercício. Mas eu já vou dizer para vocês que esperança de x, ela vai dar uma coisa parecida com a da binomial. Vai dar n vezes a probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de sair uma peça, um item defeituoso, se você tirar um elemento só?
Qual é a probabilidade de sair um item defeituoso? M sobre N. Tem que dar isso aqui a esperança, certo? Então, eu não tô dizendo que vocês têm que fazer desse jeito com fórmula agora, tá? Na segunda vai ser. Na primeira vai, não. Na primeira vai é para fazer a conta, tá? Ali em cima. Mas isso daqui vai dar, então, 3 vezes 4 sobre 20. Ok? Essa é a resposta. Deixa eu ver se bate lá, né? Isso aqui é 12 sobre 20, é 6 décimos, é isso? Deixa eu ver aqui o 7. 6 décimos. 3 quintos, estão vendo? Não, desculpa. Tá errado aqui, né? Tá errado o gabarito a posição, né? Espera aí. 6... A 6 está como 5, né? Agora que eu vi. Essa daqui é a 6. Essa daqui é a 7. 3 quintos. Tá? Então a resposta aqui é 3 quintos, que eu já sabia por causa disso aqui. Todo mundo entendeu? Não é para usar esse raciocínio aqui ainda. Tá? Não é para usar assim. É para fazer aqui, ó. Coloca os 4 números aqui. Tá bom? Serve para você saber se você acertou ou não, né? Porque a gente vai aprender a hipergeométrica logo... Semana que vem a gente começa a ver já as distribuições discretas. Com mais detalhe. Tá bom? E aí a gente vai falar disso. Todo mundo entendeu esse exemplo? Se para ser binomial, teria que ser uma amostra de 3 itens com reposição. Aí seria binomial. Tá? Então, deixa eu ver. Aqui acabou, né? Vamos para cá. Alguém perguntou do 8. Vamos comentar do 8 aqui, tá? O 8 eu tenho aquela densidade ali, né? Meio x menos 1. É aquilo mesmo? Meio x menos 1? Tá com espaço ali, né? Vamos lá. F de x é igual a meio. Aliás, eu vou até escrever diferente. Então, vou escrever x sobre 2 menos 1, é isso? Para 2 menor que x menor que zero, que... Ok. Ok? Eu não integrei para ver se isso aqui está batendo 1, tá? Mas se não tiver erro de digitação, é isso aqui mesmo. Tá bom? Agora vamos ver o que está pedindo. Ela é contínua, obviamente, né? Determine a função, né? Aqui a função está horrível, né? Mas enfim, a função de distribuição acumulada. Realmente está faltando uma revisão nisso aqui, né? Foi mal, tá, gente? Desculpem. Depois eu arrumo, tá? Determine também o valor de x, tal que f de x é igual a meio, isto é, a mediana desta distribuição. Eu vou, ao invés de encontrar a acumulada, tá? Eu vou direto encontrar a mediana, tá bom? Pode ser? Vocês sabem como é que encontra a acumulada aqui? Vocês estão tão calados. Integrando, né? Mas você vai ter que pensar em alguns intervalos, tá? Quais são os intervalos que você vai fazer? Vocês estão vendo que isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta com inclinação positiva. Todo mundo está vendo? Isso aqui é uma reta com inclinação positiva. Tá? No intervalo 2 a 4.
É uma retinha. Então, a minha densidade, ela vem lá no zero, né? Quanto que vale? Quando o x é exatamente 2, quanto que vale a minha densidade? Zero. E quando o meu x é 4, quanto ela vale? 1. Não, quando o x é 4, né? Ela vale 1. Então, vamos botar num cantinho aqui a cara dessa minha... Então, deixa eu botar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos botar aqui 1. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui o f de x. Ela está variando de 2 a 4. Ela vem no zero, né? Então, ela vem aqui no zero. Aí ela começa a subir até chegar aqui. E aí depois ela é zero de novo. Espera aí que meu dedo aqui está complicado. Tá horrível, né? Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Entenderam a ideia aqui? Essa é a cara da minha densidade. De fato, ela tem área 1, né? Embaixo, porque a base é 2, a altura é 1. Então, dá 2 dividido por 2 dá 1. Ela tem área 1. Então, isso aqui é uma densidade válida. Ela é não negativa e a área embaixo aqui, desse triângulo, é 1. Todo mundo entendeu? Aqui é 1, né? Então, para fazer a minha acumulada, o que eu preciso? Para fazer a acumulada, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho que pensar em 3 casos. Eu vou ter que a minha f de x ela vai ser 0 para x menor do que 2. Por que isso? Porque quando eu for fazer a integral de menos infinito a 2, eu estou nessa linha aqui. Ó. Ela dá 0. Certo? Eu vou ter integral de menos infinito até x de f de t dt para 2... Só um pouquinho. Na verdade, aqui é assim. Tá? Tanto faz se colocar assim. Todo mundo está acompanhando aqui o que eu estou fazendo? Quando o x estiver abaixo de 2, vai dar 0. Quando o x estiver nesse intervalo, você vai integrar isso aqui. E quando o x for acima de 2, acima de 4, tá? Quanto que vai dar? Vai dar 1. Mas lembre que você precisa, na verdade, fazer a conta desse tipo assim, ó, de menos infinito até x, tá? De f de t dt, que vai ser igual... Esse último caso aqui eu vou abrir, tá? Esse x aqui, ó, é maior do que 4, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que a integral de menos infinito até 4 de f de t dt mais a integral de 4 a x de f de t dt. Todo mundo entendeu isso que eu fiz aqui? Se esse número aqui, ó, é maior do que 4,
eu posso dividir a integral em dois pedaços, até o 4 e de 4 a x. Certo? O ponto é, de 4 a x, quanto vale a minha densidade? Quando o meu t assume valores acima de 4. Quanto vale essa densidade aqui? Vale 0. Tá? Essa daqui vai ser 0. E essa daqui, ó, se você integrar de menos infinito até 4, essa daqui vai dar 1. Que você vai estar integrando todo mundo. Então, esse negócio vai dar 1. Tá? Eu vou botar aqui vírgula para x maior ou igual a 4. Então, voltando aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Essa daqui é a acumulada. Você faz a conta integral de menos infinito a x. Se o x é menor ou igual a 2, vai dar 0. Entre 2 e 4, vai dar de menos infinito até o ponto x. Você vai fazer essa conta para ver quanto é que dá. Vai dar uma função aqui de x. Certo? E aqui, quando o x é maior do que 4, vai dar 1. Essa vai ser a acumulada, que deve estar aqui. Aqui, ó. Para x entre 2 e 4, ela está valendo isso daqui, mas faltou aqui, não tá completinha essa resposta. Faltou dizer que ela é 0 para x menor ou igual a 2 e 1 para x maior que 4. X maior ou igual a 4. Todo mundo entendeu? Isso que eu falei? Precisaria complementar aqui dizendo quanto ela vale para x. Tem que dizer para todos os valores de x na reta. Tá bom? E agora o que falta fazer? Encontrar a mediana. Como que a gente encontra a mediana? Tá? Para encontrar a mediana, você tem que lembrar da definição da mediana no caso contínuo. Tá? Se M, então vamos botar aqui assim, né? Se mi de D é a mediana, o que eu sei? A integral de menos infinito até a mediana de f de x dx tem que dar quanto? Tem que dar meio. Certo? Que raciocínio é esse que eu estou fazendo? Por trás, eu estou fazendo esse raciocínio aqui. Ó. Probabilidade de x menor ou igual à mediana tem que dar meio. Todo mundo entendeu? Esse raciocínio que está aqui, ó, é exatamente dado por essa integral aqui. Ó. Certo? Probabilidade de x menor ou igual à mediana é a integral da densidade de menos infinito até a mediana. Todo mundo entendeu? O que foi feito aqui? Olharam para isso aqui? Se eu quisesse, por exemplo, encontre o quantil de 30%. Aqui você vai colocar quantil de 30% e o que vai entrar aqui? 0,3. Só isso. Tá? E aí agora é só você fazer essa conta aqui, né? Na verdade, daqui você tem que integral de 2 até a mediana de x sobre 2 menos 1 dx tem que dar meio. Ok? E aí é só fazer essa integral aqui, aplica na mediana, ela vai ficar uma função da mediana, e isola a mediana. Numa equação de primeiro grau, você vai encontrar quem é a mediana. Todo mundo entendeu?
Agora o seguinte, a resposta disso é essa que está aqui, ó. Deve dar 2 mais raiz de 2 se tiver certo o gabarito. Tá? Quanto que é 2 mais raiz de 2? É aproximadamente 3,4. Tá? Então, vamos só pensar na intuição, né? Lá na intuição, aqui, né? A gente está dizendo que a mediana está mais ou menos por aqui, ó. Então, um ponto aqui, ó, dividiria esse triângulo em 2 triângulos de mesma área. Entenderam? É isso que está dizendo. Agora, uma pergunta. Quem é a moda dessa distribuição aqui? Quem é a moda de X? Para ajudar aqui vocês, eu vou dar uma diminuída aqui para enxergar tudo. O meu gráfico pode estar um pouquinho enganoso. Mas quem é a moda de X? Lembrando, a moda é o valor que possui maior probabilidade, no caso discreto, ou o valor que possui a maior densidade, no caso contínuo. Qual é esse valor? Tiago respondeu 4, Eduardo respondeu 4. Mais alguém tem opiniões? Restante da turma não tem opinião formada, não conseguiria me dizer. Luigi acha que é 4. Mais alguém tem opinião? Quem não está respondendo, eu estou entendendo que não tem noção do que seria a moda. Qual é a moda de X? Alguém colocou um mas ali. O que é? Quem é que botou o mas? Alguém falou mas alguma coisa, já ficou para trás. O 4 está definido na função? Não, está definido na função, né? Ele está aqui. Todos os valores dos reais estão aqui definidos, tá? Aí perguntou valores permitidos. Vamos com calma, né? Tudo é permitido. A questão é qual é a densidade de cada ponto. Mas tudo é permitido. Primeira coisa, tá? Só assim para a gente não fazer os erros mais básicos. Qual é o erro mais básico aqui? Achar que a moda é 1, certo? Lembrando, a moda não é o valor da densidade. A moda é o valor de X que faz a densidade ser máxima, certo? Primeira coisa, a gente tem que olhar no eixo X. A mesma coisa a média, a mesma coisa a mediana, é tudo no eixo X que olha, tá? Essa é a primeira coisa que tem que olhar. A segunda coisa que tem que olhar é a seguinte, vamos dar um zoom aqui, porque esse meu desenho, ele não está muito... Eu fiz pequenininho, não dá para ver, mas agora eu vou mostrar o que estava aqui, tá? Vocês concordam que ele é assim? Eu botei aquela bolinha ali para dizer o seguinte. Todo mundo que está respondendo 4, qual é a densidade no ponto 4? Qual é a densidade no ponto 4? 0. Olha só. No ponto 4, eu estou aqui, ó, no caso contrário, é 0. Então, o 4 não é moda de jeito nenhum, porque o 4 ele tem a menor densidade possível, que é 0. O 4 tem menor densidade do que o 2,5, por exemplo. Do que o 2,1, certo? Então, o 4 não pode ser a moda. A questão é, quem seria então o valor com maior densidade? Seria um limite, né, do x tendendo a 4 pela esquerda. Mas existe o limite de x tendendo a 4 aqui? Qual é o limite? Ela é contínua exatamente no ponto 4? Ela é contínua? Não, não é. Então, eu não posso dizer aqui quem é a moda. Tá? Porque se você me der um número, eu sempre vou te dar um que tem maior densidade. Se você me falar que a moda é 3,99,
eu digo para você que o 3.99999 tem maior densidade. Então, você nunca vai conseguir me dar um valor numérico que tenha a maior densidade possível. Então, a gente não consegue. Então, aqui eu vou dizer que não tem moda. Tá? Aí alguém fala assim, tá bom, professor, então vamos mudar. Eu vou colocar menor igual aqui, ó. E aí você para de me incomodar e a moda vira 4. Eu vou dizer, tá bom, é verdade. Ok? Para fins de probabilidade, tá? O que importa é saber que na vizinhança de 4 estão os valores mais prováveis. Mas o 4 não é a moda. Eu não posso dizer que a moda tende a 4, porque ela não vai tender a 4, porque ela não vai chegar no 4. Tá legal? Porque, para ser verdade isso, ela deveria chegar no 4 pela direita e pela esquerda. Tá bom? Então, esse aqui é um daqueles casos teóricos chatos, sabe? Tipo pegadinha. Mas, assim, o que interessa? Qual é a lição aqui? Se você tivesse uma população que se comportasse com esse comportamento aqui, ó. Imaginaram? Imagina uma população que gera para você medições que variam de 2 a 4. E você faz um histograma e dá essa cara aqui. Quais seriam os valores mais prováveis que você ia ter na sua amostra? Quais que iam aparecer com mais frequência? Os valores próximos de 2, de 3 ou de 4? Os valores próximos de 4. Mas você nunca teria um valor exatamente igual a 4 na sua amostra. Impossível, nunca vai acontecer. Ok? Isso é uma coisa surreal, né? Mas isso é só um pouquinho, Júlio, tá? Tá bom, tá bom. O ponto 3, certo? A probabilidade de você observar o ponto 3 é 0. Mas o ponto 3 pode ser observado numa amostra. Porque ele é um valor que não tem densidade nula. Agora, o ponto 4 também tem probabilidade 0. Mas ele é um ponto impossível, ele é um evento impossível, porque ele nunca vai ser observado. Ok? Essa é a diferença. Tá? E um detalhezinho, tá? O que divide a matemática da estatística? A probabilidade da estatística. A probabilidade para aqui. Um probabilista vai dizer para você, essa é a distribuição, e o 3, qual é a probabilidade dele acontecer? 0. Ele nunca vai ver o 3 acontecendo. Porque o probabilista não olha números gerados, ele olha o comportamento probabilístico. O estatístico pega os dados. Então, para a gente, depois que apareceram os números, é que começa a coisa. Tá? Então, eu já vi umas pessoas dizendo que a observação da variável aleatória é como se fosse o nascimento, né, dela. A variável aleatória ela é algo teórico, certo? Tipo, antes de acontecer. Na hora que ela acontece, você observa os números, é como se tivesse dado a luz aos dados, que é onde entra a estatística. Ok? Essa é a grande diferença entre a probabilidade e a estatística. A probabilidade acaba aqui. A estatística começa aqui, quando você pega os números. Certo? Então, para um probabilista, não tem sentido dizer que o 3 pode acontecer e o 4 não pode acontecer. Ele até entende isso teoricamente, mas ele não vai usar isso, porque o valor 3 e o valor 4 já não tem mais probabilidade associada, só para o estatístico. Só na estatística que isso tem sentido. Tá? Diga, Júlio. 2 dúvidas. A primeira foi na definição de mediana. Tá. Integral de menos infinito a mediana. Aí, como a gente já sabe que começa em 2, então a gente já foi direto pela intuição de 2 até a mediana. Só que se eu fosse abrir essa integral, seria de menos infinito a 2, mais de 2 até a mediana? Isso. Integral de 2 até a mediana? É essa a lógica? Isso. Mas muito cuidado com isso aqui, ó.
Vamos lá, isso que você falou é importante. Isso daqui é uma coisa, ó. Eu vou apagar isso que eu vou escrever, tá? Isso daqui, ó. F de x dx de menos infinito a 2, tá certo. Posso escrever isso aqui. Mas isso daqui, ó, não é a mesma coisa. Todo mundo entende? Por que que isso aqui não é igual a isso aqui? Por que que isso aqui não é igual a isso aqui? Porque a sua f de x, que está aqui, ó, no intervalo de menos infinito a 2, não está definido nessa linha aqui, está definido aqui, ó. Certo? É zero. Então, a igualdade verdadeira aqui, ó, vamos fazer assim, ó, é igual a zero. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Então, vocês, o que que tem que vir na mente de vocês, tá? O que que seria o resumo? Quando você olha para uma densidade, tá? Vocês têm um certo vício que vem de cálculo, vem de vários lugares, de só olhar para os valores em que ela não é zero. Mas quando você olha uma densidade, você tem que olhar para os reais. Quando você olha uma acumulada, você não tem que olhar só para os valores em que ela não é nem zero nem um. Não. Uma acumulada você tem que olhar para todos os pontos da reta. A mesma coisa aqui. Esse cara aqui tem tanta importância quanto esse cara aqui. Estão entendendo? Tem duas linhas, não é à toa. Porque me interessa saber quando ela é zero e quando ela não é zero. Tá? Se você assumir, lembrei, a densidade de x é x sobre 2 menos 1, e nunca olha para cá, você começa a ter esse tipo de erro aqui, ó. Você começa a integrar de menos infinito a 2 nessa parte aqui. E você vai errar as contas. Se você não cuidar o raciocínio, você vai calcular a acumulada aqui errado também. Certo? Por isso é muito importante os limites. Tá? Eles são muito importantes. Para você saber quando que a sua densidade assume cada cara. Tá? E também o gráfico, né? Então, a densidade não é só esse pedaço aqui, ó. A densidade é toda ela em vermelho. Desde o menos infinito até o mais infinito, entenderam? Ficou clara a questão da moda? Para você? Eu não vou apagar, vou deixar isso aqui, tá? Vamos olhar se tem mais alguma coisa interessante aqui. A minha outra dúvida era sobre moda. Vamos supor que a gente tem uma função densidade x ao quadrado menos 1, definida de 0 a 1. X ao quadrado menos 1. Tá, então vamos imaginar uma parábola definida em qual intervalo? 0 a 1. De 0 a 1? Mas aí vai dar ruim, né? Porque ele vai ser negativo. Vai dar ruim. Vai sair negativo. Não pode. Não pode, não pode. Não pode. X ao quadrado de 0 a 1. Tá. Também não é uma densidade porque não integra 1, mas vamos imaginar que tivesse uma constante que faz integra 1. Tá bom. Okay. Não, x ao quadrado de 0 a 1 integra 1 dá 1. Não. Você está me dizendo isso aqui, né? Você está me dizendo assim. Não, dá 1/3. Isso?
Não, dá um terço, dá um terço. Não dá. A área dá Mas um não terço. importa, mas para fins de moda, o que você queria saber? Vamos imaginar que Por exemplo, tivesse uma cara assim. eu pensei exatamente nisso. Se tivesse uma cara assim, Tá. a gente seguiria o mesmo raciocínio dessa questão que a gente acabou de fazer, da 8, de não existir moda? Então, o ponto é, eu pergunto para você, quanto vale a F de 1? Se a F de 1 vale 0, então não tem moda. Não. Tá bom? Mas se ela fosse assim, por exemplo, Ah, tá. tá? Uhum. E o 1 fosse, aí sim, a moda seria 1, tá? E também não precisa ter isso aqui. A grande questão é saber se aqui é assim ou é assim, entendeu? Não, então é isso que eu falei. Se ela não está definida em 1, se para valores acima de 1 ela é 0, segue o mesmo raciocínio de não ter moda. É, Porque a moda está muito para você valores precisa me próximos de 1. dar um número que tenha a maior densidade possível. Se essa bolinha aqui for aberta, você não consegue me dar esse número. Que no caso é da questão 8, a bola é aberta no 4. Isso, exatamente. Aí seria igual aqui, Entendi. Era essa a minha dúvida. tá? O ponto é esse. Se a bolinha é aberta, você não consegue me dar nenhum ponto. Tá legal? Entendi. Em questões de moda, a gente não precisa calcular integral nem nada. Se a gente olhar pelo gráfico, já dá para ver? Se o Depende. gráfico tiver. Você pode precisar encontrar máximos e mínimos. Como é que encontra máximos e mínimos de uma função? A derivada? Deriva igual a Derivada, zero. né? Isso. Usa cálculo 1. Deriva igual a zero. Nada me impede de fazer isso, tá, gente? Ok? Nada me impede de fazer isso. Se aparecesse um exercício para vocês que tivesse assim, ó, sei lá, uma parábola aqui, uma função assim, e eu desse a expressão para vocês, e eu pedisse a moda, tá? Se você não conseguisse ver graficamente a moda, o que você ia fazer? Você vai derivar f de x igual a zero para encontrar esse ponto crítico aqui e me dizer quem é a moda. Tá bom? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Tá? É claro que se a sua densidade tiver cara assim, tiver cara assim, é fácil ver a moda. Mas se ela tiver um comportamento, como eu falei, tá? Algo que faça assim, né? Para encontrar a moda, você vai ter que descobrir quem é o ponto máximo aqui. Você vai ter que encontrar os pontos críticos da sua função. Tá bom? Olha essa questão 9 aqui. O que é o 0,29 aqui? Só olhando para essa expressão. O que é o 0,29? Terceiro quartil. Muito bem, Tiago. Todo mundo está enxergando isso? Probabilidade de x ser menor que alguma coisa deu 0,75 é o terceiro quartil, ou o quantil de 75%. Certo? E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele criou uma nova variável. Estão vendo? Matéria de hoje que eu dei. Criou uma nova variável. Encontre o valor de k tal que isso aqui aconteça. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Quem é o k? Não, por quê? 0,29 é na distribuição de quem? Qual é a distribuição de qual variável aleatória? Na de x. Então, 0,29 é o terceiro quartil de x.
O K está associado à distribuição de Y. E ele é o que em relação à distribuição de Y? Primeiro quartil. Certo? Mas o ponto é o seguinte, o que você tem que fazer aqui, né? Tem várias maneiras de você tentar enxergar. Vamos pegar esse cara aqui, vamos começar dele. Vamos ver o que está dizendo para a gente nessa questão 9. Ele está dizendo que y menor ou igual a k é igual a 0,25, certo? Está dizendo isso aqui. Quem é y nesse nosso problema ali? Quem é y? 1 menos x, estão vendo? 1 menos x é menor ou igual a k. Certo? E isso daqui é a probabilidade de x maior ou igual a 1 menos k igual a 0,25. Ok? O ponto é o seguinte. Você não sabe... aliás, né? Com base no que está aqui, o que representa 1 menos k em relação a x? Primeiro quartil? Ou o primeiro? É o terceiro quartil de novo, né? Porque se acima dele eu tenho 25% da área e abaixo dele eu tenho Isso. 75%, isso daqui é o meu terceiro quartil. 1 menos k é o terceiro quartil de x. Certo? Vamos guardar isso daqui. Só para a gente saber que o quartil, não, o quantil de 75% de x, tá? Vou botar um x aqui, uma anotação nova, tá? Só que está misturando. Ele é igual a 1 menos k. Só uma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Na verdade, essa questão aqui nem precisava de toda essa informação que está aqui, tá? Essa questão é bem fácil, né? Vocês concordam com isso aqui? Que 1 menos k é o quantil de 75%? Todo mundo enxergou isso daqui? Só que a gente já sabia quanto era o quantil de 75%. Quanto que era o quantil de 75% em relação a x? 0,29. Então eu já sei que esse cara aqui, ó, é 0,29. Consequentemente, então, quem é k? Não precisa fazer conta nenhuma, né? Todo mundo entendeu? Eu só fiz isso aqui. Tá bom? Saber que estava no intervalo 0,1 nem fez diferença para mim. Tá? Nem usei essa informação. Vamos ver se tem mais alguma interessante aqui. Tem mais 3 questões aqui. Se vocês não tiverem dúvida de nenhuma especial, eu vou fazer aleatório aqui, tá?
Oi, A 11. vamos ver. Seja x uma variável aleatória que satisfaz probabilidade de x maior ou igual a zero, igual a 1. E isso daqui. Ah, esse aqui é muito fácil. Desculpem, a gente não deve fazer isso, tá? Peço desculpas de verdade para vocês. É fácil porque eu já vi isso aqui 30 mil vezes, tá? Então, para vocês não é fácil. De verdade, tá? Isso é uma coisa que a gente tem mania, às vezes, de fazer, mas é só porque a gente acostuma a ver, tá? Eu olho para isso aqui, ó, e, e grita nos meus olhos o que eu tenho que usar, tá? E é o meu objetivo como professor é fazer isso gritar para vocês também, tá? Isso que é o sucesso do negócio. E não é eu olhar e dizer para vocês que fez gritar para mim, tá? Então peço desculpas por isso. Mas vamos lá. Digam para mim o que representa essa informação aqui. Ó. O que tem que vir na sua mente quando vem essa informação aqui? Ó? Como é que você tem que ler isso aqui? Não estou ouvindo. Ele está começando, está indo de zero, é não negativo. Isso, várias pessoas escreveram certo. Olhar para isso aqui, na sua mente tem que vir. Isso aqui só está me dizendo uma coisa. X não pode ser negativo. X é uma variável aleatória não negativa. Todo mundo enxergou isso? Então, e agora o seguinte, vocês estão vendo que ele está pedindo para você provar uma desigualdade? Ele está pedindo para você provar uma desigualdade. Tá legal? Vocês conhecem alguma desigualdade que a gente apresentou nessa disciplina para variáveis aleatórias não negativas? Uma Markov, certo? Eu não sei se está aqui nessa parte. Eu acho que não está aqui, está na outra, né? Está no slide 5. Olhem isso aqui. Seja x variável aleatória não negativa. E aí apareceu isso aqui, ó. Uma desigualdade que envolve esperança. Estão vendo isso aqui? Então vamos olhar para lá. Espera aí. Quadro. Questão 11. X é variável aleatória não negativa. Da onde eu tirei essa informação? Daqui. Aí ele me diz o seguinte, que a probabilidade de x ser maior ou igual a 10 é 1/5. Tá? Prove que a esperança de x é maior ou igual a 2. Vamos ver aqui uma coisa, né? Quanto vale probabilidade de x maior ou igual a 10 numa variável aleatória não negativa? Vamos lá. É que a gente já sabe que é 1/5 naquele exemplo, tá? Mas qual é o valor que isso aqui pode assumir máximo se você não conhece a distribuição de x? Esperança x sobre aqui, 10. Vamos usar isso aqui, ó. Eu vou escrever esperança de x sobre 10, certo? Isso daqui é menor ou igual a esperança
de x sobre 10. Ok? Todo mundo entendeu? E o que eu usei aqui? Markov. Façam assim, tá? Sempre que vocês usarem Markov ou Chebyshev, coloca um Mzinho aqui que eu vou saber que você usou Markov, eu boto um Che que eu vou saber que você usou Chebyshev, tá? Isso aqui é por Markov. Concordam? Todo mundo concordou? E agora é o seguinte, ele disse pra gente, naquele caso dele, que aquela probabilidade vale quanto exatamente? 1/5, certo? Então ele está dizendo pra gente que esta probabilidade da esquerda aqui, ó, vale 1/5. Todo mundo entendeu? E aí o que falta fazer aqui? Só isolar a esperança de x. Então isso aqui, daqui você tira aqui 2. É maior ou igual a esperança de x. Não, desculpa. Esperança de x é maior ou igual a 2. Todo mundo entendeu? E o interessante é isso, né? Eu não sei a distribuição de x. Certo? Mas se acontecer da probabilidade do x maior ou igual a 10 ser 1/5, a esperança vai ter que ser maior do que 2, senão nunca vai poder acontecer isso aqui. Não importa a variável aleatória que você usa. Todo mundo entendeu? Tudo certo, gente? Professor, Oi. então, nesse caso é porque a gente já consegue ver de cara que a variável aleatória não assume valores negativos. Isso. Se a gente não conseguisse ver isso, nós teríamos que ter mais informações, né? Sim, não Além daria para fazer. Não daria. Porque daria para usar Chebyshev. Mas para usar Chebyshev você ia precisar de outra coisa. Não daria. Só com isso aqui você não ia fazer nada. Se ela não fosse... Se isso aqui não estivesse escrito aqui, ó, que ela é não negativa, não daria para fazer nada nessa questão. Não, por isso que eu falei. Aí, se fosse isso, a gente precisaria de mais coisas. Sim. Se a gente tivesse um exercício desse, aí provavelmente daria a variância também. Mas aí eu ia querer outra coisa. Eu não ia querer o que está aqui. Entendi. O exercício é Entendi. diferente. Tá bom? Não é só uma dúvida, porque nesse caso a variável é não negativa, a variável aleatória é não negativa. Isso. Se fosse alguma questão assim. Tá, mas guarda na cabeça o seguinte: Markov é para uma coisa, Chebyshev é para outra. Tá legal? Tá. Não pensa que os dois é para a mesma coisa. Não. Chebyshev é para variáveis aleatórias não negativas e ele dá a probabilidade da sua variável estar, do erro dela estar distante da média mais do que tantas unidades. Ok? Desigualdade de Markov pode ser usada por caso contínuo? Pode, é para qualquer variável aleatória. Inclusive, aqui não foi dito se ela é discreta ou contínua. Certo? É muito forte isso. Tá? A mesma coisa é Chebyshev, vale para qualquer variável aleatória, discreta ou contínua. Tá bom? O senhor pode repetir a definiçãozinha do que é Chebyshev? O erro dela está... Aqui, ó. A gente vai não, o senhor acabou de falar agora. A gente vai usá-la agora. Espera aí. Aqui, ó. É para esse tipo de evento aqui, ó. Na verdade, não é bem erro, né? É o desvio em relação à média. Tá? Desvio absoluto em relação à média. É para esse tipo de evento. Tá? Mas a gente vai usar agora isso. Olhem isso daqui, vamos só montar. Olhem esse exercício. Eu vou agora, assim, dar a mentalidade de professor de cursinho, tá? Para vocês.
É claro que eu tento sempre mostrar o que está por trás, né? Mas é óbvio que as questões que a gente pode cobrar de probabilidade, eu não posso cobrar coisas tão pesadas para vocês fazerem na mão, certo? Então sempre tem alguma uma sugestão do que é para vocês fazerem. Olhem para cá. Olha o que eu estou pedindo. Esqueça tudo que está aqui. Olha só para o final. Prove que variância é maior que 9 sobre 2. É maior ou igual a 9 sobre 2. Vocês estão vendo que isso aqui é uma desigualdade? É uma desigualdade. Envolve variância? Envolve variância. Então, assim, tem 99% de chance dessa questão aqui ser uma questão em que você vai usar a desigualdade de Chebyshev. Porque desigualdade de Chebyshev usa variância e te dá uma cota, te dá uma desigualdade. Todo mundo entendeu? Essa é a dica do negócio. Tá? Agora vamos ver os dados do problema. Para usar Chebyshev, olha o que você precisa. Você vai precisar da esperança. Tem esperança nesse problema? É dada? É dada. Olha lá, mais uma dica. Olha outra coisa. Desculpa. Chebyshev, eu vou conseguir calcular a probabilidade de desvios em relação à média. Certo? Desvios em relação à média. Por exemplo, desvios maior do que epsilon. Olhem para cá. Quanto que é 7 menos a média? Quanto que é 7 menos a média? Menos 3. Quanto que é 13 menos a média? 3. 3. Vocês estão vendo que está simétrico em relação à média? O 7 e o 13? Está simétrico em relação à média. Então, o que ele está colocando ali? Vamos colocar aqui embaixo. Exercício 13, né? Deixa eu ver. Não, é 12. 12. Ele está dando para vocês o seguinte. Probabilidade de x maior ou igual a 13, ele está dando que é 0,3. E está dizendo que probabilidade de x menor ou igual a 7 é igual a 0,2. Estão vendo? Agora, vejam o seguinte. O que Chebyshev me dá? Probabilidade de x menos... Quem é a esperança de x? 10. Maior ou igual a alguma coisa. Chebyshev vai me dar isso aqui. Ó. O que você colocar aqui vai entrar aqui ao quadrado. Certo? Quem que você vai colocar aqui? Olha para cima ali. Você vai colocar 3 aqui. Por quê? Porque x menos 10 maior ou igual a 3, tá? Você vai utilizar esse caso aqui, ó. X maior ou igual a 13. E x menos 10 menor ou igual a menos 3, né? Você vai ter o caso em que vai entrar essa de baixo aqui. Então, aqui, ó, é simplesmente 9. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é Chebyshev. Aqui eu vou colocar, então, Che. Essa expressão, vocês concordam comigo? Por Chebyshev? Então, o que falta fazer?
Vamos abrir esse evento da esquerda aqui. Este evento da esquerda, tá? Se você abrir ele, você vai ver que vai dar probabilidade de x menor ou igual a 7 mais probabilidade de x maior ou igual a 13. Entenderam? E aí, quanto vai valer essas probabilidades? Uma é 0,3 e a outra é 0,2. Então, essa daqui é 0,2, essa aqui é 0,3, então vai dar meio. Meio menor ou igual a variância sobre 9. Então, daqui você tira que a variância tem que ser maior ou igual a 9 sobre 2. Olha lá. Ok? E essa questão 10 aqui é só integrar, tá? A questão 10 pede esperança e variância. Como é que você vai encontrar a variância? Aqui nessa densidade. Como é que você vai encontrar a variância? Qual é a sugestão? De novo, você até pode usar a função geradora de momentos, mas nesse caso aqui é mais fácil você fazer... É porque se você for fazer função geradora de momentos... Deixa eu botar aqui, tá? Vamos lá. Isso. O que eu queria que vocês me respondessem era: encontre o segundo momento. Para achar a variância de x, esse aqui é o exercício 10, né? Para achar a variância de x, vocês vão fazer isso aqui. A grande questão é como é que encontra o segundo momento, tá? Para encontrar o segundo momento, você tem duas opções. É chato, tá, gente? Mas vai dar isso aqui, ó. X ao quadrado vezes x esp de menos x dx. Essa questão é uma maldade, para falar a verdade, tá? É uma maldade, porque essa conta aqui eu tenho que fazer uma integral por partes 3 vezes, tá? A outra opção que você tem, tá? É você fazer assim, ó. Encontre m de t. Quem é m de t? Esperança de e elevado a tx. Então, isso daqui vai ser a integral de 0 a mais infinito de e tx, x é menos x. É verdade, nesse caso aqui, a função geradora de momentos é menos pior. Nas duas vai integrar por partes, tá? Mas aqui vai ser menos pior. Mas, de novo, vocês não, a partir da segunda vai, vocês não vão fazer nem essa daqui e nem vão falar de cima. Não, a situação não está feia, tá? Essa daqui é menos pior porque é por partes. É porque eu detesto integrar por partes, tá? Mas da segunda vai, a partir do mês que vem, tá? Vocês vão aprender que isso daqui, ó, tá? Deixa eu olhar para isso aqui para eu dizer para vocês o que que dá. Isso daqui é uma gama 4,1. Então, isso daqui vai dar gama de 4, que é 3 fatorial. Isso aqui deve dar 6. Tá? Deixa eu ver se está certo. Deixa eu ver quanto é que vale a esperança. A esperança é 2
Se a esperança fosse 2, quanto seria a variância? A variância seria esperança de x ao quadrado menos 4. 6 menos 4, 2. É isso mesmo. Viram eu fazer de cabeça isso aqui? Ficaram com inveja? Tá? Não tenho inveja. Isso que eu estou fazendo agora aqui, vocês vão fazer. Tá? Todos os alunos que fazem Probab 2, tá? E que usam kernel, fazem isso aqui da mesma maneira que eu fiz. Tá? Podem perguntar. Pergunta para quem está em inferência agora, como é que faz para achar isso aqui. Eles vão dizer para vocês que dá para fazer de cabeça. Tá? Então isso aqui dá 6, eu acabei de fazer. Vocês vão fazer isso. Não pode usar em cálculo. Tá? Não pode, lá em cálculo eles não deixam. Tá? Mas é isso aqui. Vocês vão aprender também, eu prometo para vocês, tá? Esse vai ser o jeito mais fácil. Okay? O segundo jeito mais fácil é pela FGM e o terceiro é integrando 3 vezes por partes, que vocês não vão fazer nunca mais na vida. Essa integral aqui vocês não vão fazer nunca mais na vida. Tá bom? São 10 horas já, eu estou invadindo o horário do intervalo. Então, eu vou parar de gravar aqui para não ficar registrado que eu ultrapasso das 10 horas, tá? Então vamos parar aqui agora.